Por fim, nós temos que falar de uma constante que é chamada de constante dielétrica do meio, tá? Essa constante, ela quase nunca cai em vestibular, tá? Eu vi uma ou duas questões na minha vida pedindo para discutir acerca da constante dielétrica do meio. A constante dielétrica do meio, ela foi determinada a partir na verdade, da razão entre as constante elétrica no vácuo. Então, aqui seria a constante elétrica no vácuo dividido pela constante elétrica do meio em questão. Ou seja, se eu quero calcular a constante dielétrica do vácuo, eu faço o quê? Divido constante elétrica do vácuo pela constante elétrica do vácuo, que vai dar 1. Se eu quero saber a constante elétrica dielétrica do ar, eu divido a constante elétrica de Coulomb, né, do vácuo, pela constante elétrica do ar, que vai dar aqui um valor de 1,000005. Beleza. Se eu quero saber a constante dielétrica da água, eu pego a constante elétrica do vácuo e divido pela constante elétrica da água. O interessante vocês saberem, primeira observação que dá para a gente notar aqui, a maior constante elétrica de Coulomb é a do vácuo. Sim? Se a constante elétrica de Coulomb é a maior que existe a do vácuo, todas as constantes dielétricas têm que ser maior que 1. Por quê? Porque se é constante elétrica no vácuo sobre constante elétrica no meio, maior, na verdade, ou igual. Quando que vai ser igual? No caso da constante dielétrica do próprio vácuo. Então, a menor constante dielétrica que eu tenho é a do vácuo. Beleza? Legal. Outra coisa que a gente pode observar, que pensando na força elétrica, pensando em duas cargas, a razão entre duas cargas se interagindo a uma mesma distância, em meios diferentes, a razão das constantes elétricas vai me dar o mesmo valor que a razão entre as forças elétricas geradas nessas cargas, no vácuo e no meio. Então, se a constante dielétrica, por exemplo, da água é igual a 80, eu estou dizendo que as forças elétricas geradas entre duas cargas quaisquer na água vai ser 80 vezes menor que a força elétrica gerado nas mesmas cargas, sob as mesmas condições, mas só que no vácuo. Então, é importante você saber que quanto maior for a constante dielétrica do meio, menor vai ser a força elétrica gerada entre as cargas que estão naquele meio interagindo. No caso, comparando ar e vácuo, a constante elétrica
dielétrica do ar é quase igual à do vácuo, é quase igual a 1. Isso quer dizer que a força elétrica gerada entre duas cargas no ar é muito próximo da força elétrica gerada entre duas cargas no vácuo, tá bom? Qual é a consequência disso? Falando em água, que é nosso solvente universal, né? E objeto de estudo em várias situações, pensando na água, é por isso que quando eu coloco compostos iônicos dentro da água, isso aqui é uma exemplificação de um composto iônico, onde eu posso chamar as cargas roxinha de carga positiva e, por exemplo, as cargas verdinha serão as cargas negativas, os ânions, né? E os cátions aí que estão se interagindo. Quando esses ânions e cátions, esse cristal iônico está no ar ou no vácuo, a força elétrica gerada entre cátions e ânions vai ser 80 vezes maior do que a força gerada entre esses mesmos cátions e ânions quando eles são submersos dentro da água. E aí, com a força elétrica gerada entre cátions e ânions diminuindo 80 vezes, é muito mais fácil as moléculas de água vir e remover esses íons do retículo iônico. E aí ele vai removendo mais facilmente. Por isso que solubilizar um cristal de sal na água é muito mais fácil que solubilizá-lo no ar. Porque a força elétrica gerada ela vai ser muito menor. Então é mais fácil retirar esses cátions, separar esses cátions dos ânions dentro do retículo iônico. Esse comportamento de retirada de íons, cátions e ânions pelas moléculas de água, nós chamamos de solvatação. Ok? Beleza? Então, vocês têm que entender isso, que quanto maior for a constante dielétrica, menor é a força elétrica gerada entre os corpos que estão eletrizados. Ok? No mais,